Olá, meu irmão, minha irmã, graça e a paz do Senhor. Nós estamos chegando no domingo de Páscoa, é uma data muito especial para nós cristãos e cristãs. E nos domingos que antecederam esta Páscoa, esse momento tão especial, nós trabalhamos aqui na igreja aqueles temas que nós consideramos fundamentais da fé cristã, que resumem o ministério de Cristo. E eu queria compartilhar um pouco desses temas com você, para que isso ficasse guardado no seu coração e para que isso fosse um momento e que te preparasse também para aquilo que nós vamos viver no domingo, na comemoração da Páscoa. Então, o primeiro tema que eu gostaria de tratar com você é a necessidade do homem e da mulher que quer se aproximar de Deus, que quer aceitar a Cristo, de arrepender-se. Arrependimento é algo fundamental na nossa vida cristã. Não somente em um momento, mas arrependimento constante. Nós constantemente somos levados ou cometemos erros e precisamos nos arrepender. Porque o único empecilho para que nós sejamos perdoados é a falta do arrependimento. Arrepender é mudar a nossa mente, é olhar para aquilo que nós fizemos, sentirmos que não devíamos ter feito, que não queremos mais fazer e olharmos para frente, para aquilo que nós vamos viver a partir do momento que nós identificamos que não queremos mais viver a vida que nós vivíamos. Arrependimento é diferente de remorso. Remorso nos faz olhar para trás o tempo todo e nos entristecermos com aquilo que nós fizemos ou que deixamos de fazer. No arrependimento nós reconhecemos aquilo que nós fizemos ou que deixamos de fazer que não agradou a Deus, mas nós projetamos um futuro diferente com Ele. O segundo ponto que eu gostaria de conversar com vocês neste momento é a oração, a necessidade do homem e da mulher de Deus, daqueles que se arrependeram, que aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, adquirirem intimidade com Ele. E de que forma nós adquirimos intimidade com Deus? Por meio da oração. Orar, meu irmão, é falar com o Senhor. É colocar diante dele os nossos anseios, os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas dificuldades, e é por meio dessa oração que nós estreitamos o nosso relacionamento com Deus. Nós o conhecemos mais, nos tornamos mais próximos dele, nós conhecendo-o mais, certamente nós o amamos mais, porque Deus, quanto mais nós nos aproximamos dele, mais nós o conhecemos, mais nós o amamos. E dessa forma, nós ganhamos intimidade com o Senhor. É através da oração, meu irmão, minha irmã, que nós conseguimos vencer as nossas dificuldades, vencer os nossos temores, vencer as nossas ansiedades. Um cristão, ele é chamado a viver uma vida de oração. O terceiro ponto que eu queria trabalhar, queria conversar com vocês, é sobre a necessidade de santificação. Na medida em que nós nos arrependemos, que nós reconhecemos o caminho que nós estávamos, que ele é equivocado, e nós pensamos num caminho novo com Cristo, e nós oramos, pedimos a Ele que nos fortaleça, que nos ensine no caminho que nós devemos andar, nós estamos buscando santificar a nossa vida, nós estamos buscando separar a nossa vida para uma obra que é muito maior do que nós. Santificação é uma consequência natural do homem e da mulher que experimenta Deus. Quanto mais nós o conhecemos, mais parecidos com Ele nós queremos ser. E para nos tornarmos parecidos com Ele, nós temos que nos afastar de tudo aquilo que não o agrada, de tudo aquilo que o entristece. E nesse momento nós estamos nos separando, nos santificando. A palavra do Senhor fala que nós temos que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando nós estamos falando de santificação, nós estamos falando de crescimento, de maturidade. Nós estamos falando de cristãos e cristãs que buscam ir além daquele primeiro contato com Cristo, ir além daquela ação inicial, daquilo que nós chamamos de primeiro amor. A santificação é o elemento que nos coloca numa posição de termos mais intimidade ainda com o Senhor, de o conhecermos mais profundamente, nos aproximarmos da vontade dele, o que nos leva ao nosso último tema, que é a renúncia. Na medida em que nós nos aproximamos de Deus, que nós santificamos a nossa vida, nos separamos daquilo que não o agrada, nós temos condição de começar a renunciar à nossa própria vontade e nos aproximarmos mais daquilo que é a vontade dele, a ponto de podermos dizer, como Paulo dizia, não vivo mais eu, mas
Cristo vive em mim. Quando Paulo disse isso, ele estava querendo dizer, olha, não é mais a minha vontade que eu faço, não é mais aquilo que eu tenho desejo somente que eu faço, até porque os meus desejos, na medida em que eu me aproximo de Deus, na medida em que eu estreito o meu relacionamento com Ele, por meio da oração e por meio do Espírito Santo dele que está conosco, nós nos parecemos mais com Ele, nós nos santificamos e assim nós temos mais facilidade para renunciar tudo aquilo que não o agrada. E é assim, meu irmão e minha irmã, que nós vamos experimentando uma comunhão mais profunda com Ele. E esse era o ministério de Cristo. Jesus, ele nos chama ao arrependimento. Depois, quando está chegando ali no Getsemane, quando próximo do momento da sua crucificação, ele chama os seus discípulos à oração. Eles falam, orem para que vocês não caiam em tentação. Ele nos diz a importância da oração. Quanto mais angustiado Jesus ficava, mais tempo com Deus, mais ele se aproximava de Deus, mais ele buscava ao Senhor. Assim ele estava separando a sua vida, santificando a sua vida, e tinha como o Espírito Santo que ele vem em nossas vidas a partir desse momento de oração e santificação. Ele tinha condição de renunciar à sua própria vontade e se aproximar daquilo que era a vontade de Deus, o propósito de Deus para a vida dele, porque ele entendia, como nós entendemos hoje, que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável para nós. Que Deus te abençoe, que Ele faça essa palavra florescer no seu coração e que nesse domingo de Páscoa nós possamos trazer à memória tudo aquilo que Deus fez por nós e termos experiências profundas com Ele, em nome de Jesus. Amém.